vamos trabalhar com a educação das relações étnico-raciais, políticas públicas, implementação e desafios na formação de professores de línguas. Para trabalhar com esse tema, eu selecionei alguns dos aspectos legais e alguns princípios da educação das relações étnico-raciais e a sua relação com a formação de professores de línguas. Dos aspectos legais, eu separei algumas das legislações que tratam da educação das relações étnico-raciais, do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, para serem discutidos na disciplina. As primeiras legislações são as leis 10.639, que é de 2003, e a lei 11.645, que é de 2008. Ambas as leis alteram o artigo 26A da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e instituem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana, e depois, com a alteração de 2008, também dos povos indígenas brasileiros. Então, é obrigatório que o nosso currículo escolar, de educação básica ao ensino superior, trate destas questões e que isso não seja um trabalho pontual para o Dia do Índio, para o dia 20 de novembro, mas que faça parte do currículo da formação, desde a educação básica até o ensino superior. A Lei 10.639, que foi instituída primeiro, sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e também da educação das relações étnico-raciais, ela tem um parecer que estabelece diretrizes de como devem ser feitas essas atividades, né? Como devem ser feitas as modificações curriculares. Então, essas diretrizes, elas foram normatizadas pelo parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação, que é do ano de 2004, que estabelece, então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse parecer, ele foi regularizado, né, normatizado, pela Resolução 1/2004 do Conselho Nacional de Educação, e essa resolução também fala em qual é o papel das universidades nisso. Então, nós vamos detalhar um pouquinho essas questões. As leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 são textos bastante curtos, como eu já disse. Elas alteram um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o artigo 26A, que já falava da questão da contribuição dos diferentes povos para a formação do povo brasileiro e que isso deveria ser conteúdo de ensino. Mas não falava da obrigatoriedade. Então, essas leis apenas alteram esse artigo que já existia, falando que é obrigatório, né? Então, depois das alterações, o texto ficou assim. O artigo 26A determina que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A Lei 10.639, né, que inclui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, ela foi alterada, então, na sua redação, em 2008, que acrescenta a história, o estudo da história e cultura indígena, né? Essas leis também vão dizer o seguinte, que o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições na área social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Então, resumidamente, o que essas duas normativas vão fazer é estabelecer essa obrigatoriedade e dar alguns parâmetros, né, a partir de que a gente faria esse ensino, né? A lei também determina
que todas as áreas do currículo escolar devem fazer isso com prioridade para 3 áreas, que são educação artística, literatura e história, né? Mas diz, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial na educação artística, literatura e história. Bom, essa lei 10.639, como eu disse, ela foi normatizada pelas suas diretrizes que são estabelecidas nesse parecer número 3/2004 do Conselho Nacional de Educação. Essas diretrizes são um documento bastante importante e a gente ainda carece, no âmbito da educação, de que essas diretrizes também sejam instituídas para a história e cultura indígena, né? A gente só tem para a questão da história e cultura negra. Então, esse documento, vou apresentar alguns aspectos dele, mas, no geral, quais são os objetivos, né? São apresentados logo no início do documento, né? De que ele visa regulamentar, então, a LDB e dizer, dar parâmetros, né? Diretrizes de como esse ensino de história e cultura afro-brasileira e africana deve e pode ocorrer nas escolas. E, em segundo lugar, procura oferecer uma resposta, entre outras, na área de educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas afirmativas, isto é, de políticas de reparação, de reconhecimento, valorização de sua história, cultura e identidade. Trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros, né? Então, aqui o documento mostra a que veio, né? Ele é uma política curricular, mas ele também se insere no âmbito das ações afirmativas, porque a gente acaba, por conta do que é divulgado, imaginando que ações afirmativas trata apenas de cotas, de reserva de vagas em concursos públicos, em vestibulares, mas ações afirmativas, elas englobam um conjunto de ações que visam reconhecer, né, e valorizar um público que foi discriminado socialmente e ao longo da história do Brasil. Então, na escola, ações afirmativas vão desde a implementação curricular dessas diretrizes a, por exemplo, a escola se questionar sobre as suas práticas, né, pensando que ela pode estar disseminando práticas racistas, né, que possam ser travestidas, por exemplo, de boas intenções, né? Ou quando a escola se questiona quantos alunos negros e indígenas ela tem, que conteúdo sobre a história dos povos negros ela traz, de que forma ela traz, quais são as escolhas que a gente faz na escola que nos permitem atender ou não a essas diretrizes. Então, tudo isso pode estar englobado nas ações afirmativas. O parecer também propõe a divulgação e produção de conhecimentos, formação de atitudes, posturas, valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e suas identidades valorizadas. Então, formação de cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial é uma questão bastante importante. Então, o parecer não é só para a valorização da identidade negra, é para que todos os cidadãos, todos os educandos possam se sentir valorizados em termos de construção da nossa identidade, né? Fica difícil, por exemplo, para alunos negros e negras se sentirem valorizados quando o único conteúdo que a escola passa sobre a questão racial negra é pertinente à escravidão, né? A escravidão é um fato histórico que precisa ser trabalhado, mas ela não pode ser o único momento do currículo escolar em que a gente apresente imagens de pessoas negras, né? E é isso que a gente está discutindo. Como é que a gente pode fazer e deve fazer, segundo a legislação, para além dessa questão? Bom,
Outra coisa que se discute é a quem se destina o parecer, né? Que é esse documento que estabelece as diretrizes da educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, ele se destina aos administradores dos sistemas de ensino, dos mantenedores de estabelecimentos de ensino. Então, ele é para a Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Estadual de Educação, ele é para a mantenedora das escolas e redes particulares, né? Também é para os estabelecimentos de ensino. Então, é para o sistema como um todo, mas também é para cada escola. Para os seus professores, todos os implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de ensino. Também é para as famílias dos estudantes, para os próprios estudantes e todos os cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele buscarem orientações quando pretenderem dialogar com sistemas de ensino, escolas e educadores no que diz respeito às relações étnico-raciais. Então, nós temos vivido nos últimos tempos algumas polêmicas, né? Como, por exemplo, uma escola no Rio de Janeiro que indicou um livro de uma escritora negra brasileira, um livro infantil, cujas personagens eram princesas negras e que a história se baseia na mitologia iorubá. Então, essas princesas são orixás femininos, né? Femininas. Essa escola recebeu denúncia, entre muitas aspas, de alguns pais, de que o conteúdo do livro seria inadequado. Isso mostra, e a escola suspendeu a leitura do livro. Isso mostrou o desconhecimento, tanto dos pais quanto da escola, dessa legislação. Se a gente tem uma legislação que diz que é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como um livro escrito por uma professora negra e por uma escritora negra, que traz princesas negras baseadas na mitologia iorubá, pode ser proibido, alegando que é um conteúdo inadequado. Né? Então, não tem sentido uma ligação dessa. Foi feita uma grande mobilização nacional e a escola, tomando conhecimento da legislação e das discussões feitas, né, via internet, cartas enviadas à escola, né, acabou voltando atrás e manteve o livro de leitura. Né? Mas, a essa altura, se esse parecer é de 2004, nós estamos em 2019, essa discussão não tinha que estar acontecendo. Pelo contrário, a gente deveria estar discutindo os resultados da aplicação dessa lei, né? Ao invés de estar proibindo um livro porque trata de mitologia iorubá, ela deveria estar fazendo a relação de quantos livros sobre esse tema e outros afetos à cultura negra e outros livros de escritoras negras, a gente deveria estar discutindo o resultado disso, de quantos livros aquela escola incluiu na sua nos seus projetos de leitura sobre esse tema. Bom, o parecer também estabelece o que está sendo chamado de educação das relações étnico-raciais, né? A educação das relações étnico-raciais é, então, essa educação das relações entre brancos e negros, né, que implica aprendizagem, troca de conhecimento, quebra de desconfiança, que seja construída como um projeto conjunto para uma sociedade mais justa, mais igual e mais equânime. Né? Uma sociedade mais justa não vai reclamar de um livro porque ele tem conteúdo de mitologia iorubá e foi escrito por uma professora negra. Sobre a educação das relações étnico-raciais, o documento também fala que a escola tem um papel preponderante, importantíssimo, na eliminação das discriminações raciais e na emancipação dos grupos discriminados, quando ela proporciona acesso ao conhecimento científico, cultural, né? E avança, né, nesse conhecimento sem ficar repetindo conteúdos estereotipados. Acho que essa é uma questão bastante importante. Né?
Esse documento, ele é mais extenso, né? E dentro das questões introdutórias, como eu já adiantei ali, ele se coloca dentro de uma política de reparação, de reconhecimento, de valorização da história, da cultura e da identidade da população negra, né? E tem como objetivo a formação de cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, seja ele qual for. Então, não é para educar os negros, mas é para educar negros, brancos, indígenas, amarelos, né? E todos os cidadãos brasileiros, né? Ele também tem uma função bastante importante, que é de tratar de forma positiva da educação das relações étnico-raciais, fortalecendo nos negros a sua identidade negra, né, porque isso não é uma coisa dada, as pessoas não nascem com uma identidade, ela se constrói e se revela ao longo de toda a sua vida, né, e para despertar nos não negros a consciência negra, né? O que seria a consciência negra? Seria esse entendimento, esse conhecimento dessa história, dessa contribuição e a valorização disso, né? Que a gente chamaria de consciência negra. Também o parecer fala da correção de atitudes, de posturas, valores e até do uso de expressões e palavras preconceituosas, né? Nós vivemos, a cultura ocidental no geral e a nossa em especial, né, brasileira, uma cultura em que etimologicamente tudo que é ligado a palavra negro e tudo que é ligado à palavra branco tem conteúdos bastante diferenciados, sendo que tudo é ligado a branco tem um aspecto mais positivo e tudo que é ligado a negro tem um aspecto negativo, né? Então, a educação das relações étnico-raciais passa até pela nossa própria educação e do uso de certas expressões e palavras que têm conteúdo pejorativo e que a gente pode perfeitamente substituir por outras expressões sem que isso prejudique o sentido do que a gente quer dizer, né? O parecer também fala do tratamento humanizado de todos e todas, né? E sem que as diferenças sejam transformadas em desigualdades. No geral, a gente tem muito medo de falar sobre diferença, né? A gente prefere fazer um discurso de que todos são iguais, sendo que na prática a gente sabe que as pessoas não são todas iguais, né? Na nossa perspectiva, nós não vemos a diferença como um problema. O problema é quando essa diferença é transformada em desigualdade. Nós somos negros, brancos, indígenas, japoneses, chineses, coreanos, sul-coreanos, indianos, sul-africanos, moçambicanos. Nós somos diferentes, né? E não é a diferença que é o problema. O problema é quando a gente usa essa diferença para dizer que alguns de nós são melhores e, portanto, têm mais privilégios, e outros de nós são piores e têm menos privilégios e são discriminados, desumanizados, né? Bom, o parecer ele está estabelecido a partir de 3 princípios, que são chamados de princípios filosóficos e pedagógicos, que são consciência política e histórica da diversidade, o fortalecimento de identidades e direitos e ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Como eu disse, esse documento ele é estabelecido por um outro, que é a Resolução número 1, de 17 de junho de 2004, também do Conselho Nacional de Educação, e o que eu destaquei dessa outra legislação é qual é o papel das universidades para justificar o que a gente está fazendo aqui agora, né, discutindo formação de professores e educação das relações étnico-raciais. Então, o texto diz que as instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer 3/2004, que é esse que eu vinha falando até o momento.
O parágrafo 2º vai dizer que o cumprimento das referidas diretrizes por parte das instituições de ensino será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Então, quando uma universidade pede o credenciamento de um curso, uma das coisas que o Ministério da Educação avalia é se este curso tem este conteúdo em algumas das suas disciplinas ou atividades curriculares. Bom, além dessas legislações federais, a gente tem também algumas estaduais e alguns municípios têm suas próprias legislações. Por exemplo, o estado do Paraná tem uma deliberação de 2006 do Conselho Estadual de Educação que estabelece normas complementares às diretrizes nacionais, né? Que é esse documento que eu vim discutindo até o momento com vocês. Este documento do Paraná estabelece que as escolas estaduais elas devam ter equipes multidisciplinares, né, formadas por professores, funcionários, alunos, familiares, que discutam, estudem e cuidem da implementação das leis da Lei 10.639 dentro da escola. Ou seja, as equipes multidisciplinares são responsáveis pelo estudo, pelo acompanhamento e pela avaliação da implementação da educação das relações étnico-raciais dentro dos estabelecimentos de ensino da educação básica do estado do Paraná. Alguns municípios pelo Brasil afora também têm suas próprias legislações. A cidade de Florianópolis, por exemplo, tem o sistema, né, municipal de educação da cidade de Florianópolis tem suas próprias diretrizes curriculares da educação das relações étnico-raciais. Alguns municípios implementaram, por exemplo, uma disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos da educação básica, da educação infantil e dos primeiros segmentos do ensino fundamental. Alguns municípios estabeleceram como um tópico dentro das diretrizes municipais de educação a questão do tratamento da educação das relações étnico-raciais. Isso varia muito de município para município e alguns não fizeram nada mesmo ainda. Bom, outro documento que eu queria citar e que ele é bem pouco trabalhado na questão da educação das relações étnico-raciais como um direito da criança previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas disposições preliminares do ECA, o artigo 5º fala de punição para ação ou omissão de atos de negligência, discriminação e violência. Então, por exemplo, quando a gente é diretor de uma escola, coordenador de uma escola, ou mesmo professor, e um aluno faz queixa para a gente de discriminação racial, ou a gente presencia algum ato de discriminação racial de um aluno com outro aluno, de um aluno de um professor com um aluno, um funcionário com um aluno, se a gente não faz nada, se a gente não acolhe essa queixa, se a gente não faz uma intervenção, a gente está ferindo essa disposição do ECA, né? De que as crianças têm direito de estar a salvo de atos de negligência, de discriminação e de violência. No capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, também fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E esses direitos, eles incluem a participação da vida familiar e comunitária sem discriminação, a preservação da imagem, da identidade, dos valores, ideias e crenças, e também que toda criança e adolescente tem que estar a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor, né? Então, quando algum professor chama uma criança por um apelido pejorativo ligado à questão racial, sem que essa criança se sinta confortável com aquele apelido, ela está colocando a criança numa situação vexatória, né? Por mais que depois diga que disse com todo carinho, se a criança não se sentiu confortável com aquilo, a gente não tem o que fazer, né? Quando a gente repete expressões como a coisa tá preta, sem se
questionar se esse é um modo adequado, sem se questionar que é uma expressão racista, por exemplo, a gente também pode estar ferindo a preservação da identidade dos nossos alunos, né? Bom, agora a gente vai passar a ver, dentro de um documento específico de formação de professores, como é que algumas dessas questões que eu trouxe antes estão previstas, né? Por exemplo, nessa resolução de julho de 2015, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada de professores, trata do respeito e valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, como constituintes de princípios vitais para a melhoria e democratização da gestão e do ensino. No artigo 2º e 3º, fala da formação de professores específicas para alguns casos, como educação escolar indígena, educação escolar quilombola e entre outros, né? Fala também que é preciso que a gente tenha uma compreensão mais ampla e contextualizada de educação e de educação escolar, né? No caso, por exemplo, da educação escolar indígena, ela prevê que essa educação seja bilíngue, que os alunos possam aprender em português e nas línguas de suas comunidades, que a educação escolar quilombola leve em consideração os conteúdos referentes à comunidade em que a escola se insere ou ao conjunto de comunidades que a escola se insere, né? Então, por isso a gente precisa ter uma compreensão mais ampla e também contextualizada de educação e de educação escolar, porque a gente não pode chegar numa escola dessa e querer impor o mesmo currículo que a gente trata em outras escolas, por exemplo, né? Bom, este documento também fala que é importante que a nossa formação seja feita de modo que reconheça e valorize as diversidades, né? Que esse projeto de formação contemple questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, sociocultural, como princípios de equidade, né? De que nenhuma educação pode ser equânime se ela não trata essas especificidades, né? A educação escolar indígena, como eu disse, ela prevê um ensino intercultural e bilíngue. A educação escolar do campo e a educação quilombola levam em consideração a diversidade étnico-cultural de cada comunidade onde essas escolas estão inseridas. E no capítulo 2 desse documento de formação inicial e continuada de professores, né, das diretrizes, fala também de uma questão importante em relação a esses temas, de que é um objetivo, né? Quando essa pessoa sai desse curso superior ou do curso de formação continuada, esse egresso deve ser conduzido à consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças, do reconhecimento e valorização da diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras. Então, fechando essa primeira parte, né, nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, a Lei 9394 de 1996, que tem um artigo alterado, né, o artigo 26A, pelas leis 10.639 de 2003, pela Lei 11.645 de 2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena brasileira, né? Juntando esses documentos oficiais com outros documentos que são as legislações
estaduais, municipais, de formação de professores, nós temos a criação de uma demanda específica, né, para a formação de professores inicial e continuada sobre a educação das relações étnico-raciais e o ensino. No nosso caso, nesse segundo momento, a gente vai discutir um pouquinho da implementação, né, dessas legislações e também de questões para a gente pensar em como a gente pode fazer isso dentro do ensino de línguas.